Olá pessoal, estamos de volta para encerrarmos essa unidade, a unidade 4 da nossa série de estudos. E nós chegamos ao último ponto dos 5 pontos do calvinismo. E nós chamamos esse ponto de perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos santos afirma que os crentes, não os membros da igreja, tá? Nunca podem perder a salvação, nunca podem se perder. Isso porque, uma vez que a nossa salvação é assegurada pela imutável vontade do Deus onipotente, nada pode mudar a vontade de Deus. Tá? Então, nós somos salvos pela vontade de Deus. A vontade de Deus ela é imutável. Então, nada pode mudar a vontade de Deus em relação à nossa salvação. Nós já vimos que não há condições colocadas para a eleição do homem. E sim, podemos afirmar que não há razão para pensarmos que o homem também perca essa salvação. Se não há condições para o homem ser salvo, também não há condições para o homem perder essa salvação. Deus não muda o seu propósito para com aqueles que foram eleitos. Os arminianos, como temos visto nos outros pontos, afirmam o contrário. Eles afirmam que a pessoa pode cair da graça e perder a salvação que uma vez eles adquiriram. A palavra de Deus ela não nos afirma isso, que os arminianos dizem. Alguns textos bíblicos são muito claros. Por exemplo, vamos lá, alguns desses textos. João capítulo 6, 39, diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então, aqueles pelos quais Jesus morreu, aqueles que Deus deu a Jesus, nunca se perderão. João capítulo 10, no verso 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, as ovelhas de Cristo, por quem Cristo morreu, ninguém vai tirar essa salvação. João 17, 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, aqueles que forem entregues a Jesus, esses serão salvos, eles não perderão essa salvação. Da mesma forma que a graça de Deus é irresistível ou é eficaz, e o homem não pode rejeitá-la para sempre, do mesmo modo, mesmo que um eleito tenha conhecido o evangelho e tenha se desviado, esse não vai ficar para sempre longe de Deus. Ele não vai ficar assim para sempre. Deus o trará de volta. De acordo com o pensamento arminiano sobre esse assunto, o que acontece é que o crente não tem a certeza da salvação, ou melhor, nas hipóteses, não pode ter essa certeza, mas não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Por exemplo, em 1 João, no capítulo 5, no verso 13. Vamos ver o que diz aí, 1 João, capítulo 5, no verso 13. Diz assim a palavra de Deus em 1 João 5, 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saber de que tendes a vida eterna, vós outros que credes em mim. Então, nós temos a vida eterna. Nós não teremos, podemos ter. Nós temos a vida, nós temos uma certeza. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, de acordo com o pensamento arminiano sobre esse assunto, o crente não pode ter a certeza da salvação. Nós podemos ter a certeza. Os arminianos sofrem por não poderem ter essa certeza. É muito comum no meio arminiano, né, pentecostal, ouvir que fulano perdeu a salvação. Isso aí é errado, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como Romanos 11, 29 nos afirma. Tá? Para os arminianos, hoje eles estão salvos e amanhã podem perder a salvação. Mas depois de amanhã eles podem novamente ter a salvação. Mas como isso acontece? Como a pessoa perde a salvação e recupera a salvação de novo? Isso é porque a salvação é pelas obras. O conceito arminiano de salvação é um conceito de salvação pelas obras e não pela graça. Se eu perco a salvação e depois eu conquisto de novo, essa conquista é por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu venho a fazer. Então, é muito comum nesse meio. Nós ouvimos pessoas que perderam a salvação, conseguiram a salvação, caíram. Não. A salvação a gente não perde.
A Bíblia nos fala, e as pessoas interpretam errado o texto bíblico do Salmo 51, verso 12. Vejam só o que diz o Salmo 51, verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Davi, ele pede a Deus para restituir a alegria da salvação. E aí, cuidado com a leitura. Não é para restituir a salvação, mas a alegria da salvação. Quando nós pecamos, é o caso de Davi, quando nós pecamos, nós perdemos a alegria. Nós, como crentes no Senhor Jesus, não podemos pecar e ficar felizes por termos pecado, mas há uma em nosso coração. Mas nós nunca perdemos a salvação, porque a salvação não depende do que eu faço. A salvação depende daquilo que Cristo fez. Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu pelos eleitos. Esses eleitos nunca se perderão. Eu espero que você tenha entendido esses 5 pontos do calvinismo, porque eles são muito importantes na nossa caminhada como servo de Deus. Que Deus abençoe e eu espero você na nossa próxima unidade, a unidade 5.